Murphy é o idealizador e mestre de cerimônias de um reality show brutal chamado O Sobrevivente Final. Ele seleciona 6 participantes e os abandona em um lugar isolado, ou seja, em uma enorme floresta, para que eles usem os seus instintos de sobrevivência em busca de um prêmio em dinheiro, algo em torno de US$100.000. Os competidores só não sabem que há uma família de canibais que irá transformar a vida deles num terrível pesadelo. Bom, esse é um pequeno resumo do filme Pânico na Floresta 2, lançado no ano de 2007. A premissa desse filme de transformar um reality show em um filme de terror é algo realmente muito bom. E eu acredito que essa ideia ela foi bem aplicada e bem desenvolvida aqui. É claro que, como um filme de aproximadamente 1h30 de duração, não daria para ficar muito tempo explorando a questão do reality show, porque a história ela simplesmente precisa andar, ela precisa acontecer. Mas no começo, lá na introdução, quando as coisas ainda estão sendo introduzidas e desenvolvidas, dá para afirmar sim que nesse momento a questão do reality show ela foi bem explorada. E eu confesso que eu achei até que legal. E olha, não querendo ser psicopata, mas seria interessante se na vida real nós tivéssemos um reality show assim, onde um grupo de pessoas ficam confinadas ou até mesmo largadas em uma floresta, como foi o caso, onde o maior prêmio, além do dinheiro, é o fato de sair de lá com vida. Eu acho que seria emocionante, seria até mesmo um tanto quanto engraçado ver as pessoas desesperadas lutando pela vida. Tá, isso que eu comentei agora é um tanto quanto preocupante, mas levem isso pelo lado do humor, beleza? Sinceramente, essa ideia de reality show de horror é algo que eu considero um grande acerto nessa franquia. E também, é claro que no gênero do horror. Isso faz com que o roteiro ele seja diferente daquele clichê que muita gente conhece, que é um grupo de pessoas que simplesmente se perdem no meio de uma floresta. Aqui, os personagens eles estão, entre aspas, perdidos porque eles de fato querem. Existe aí um certo propósito, uma missão. Bom, tirando a parte violenta, Pânico na Floresta 2 me parece muito mais um filme de exploração, aventura e de ação do que de fato algo voltado ao horror e ao terror. Isso porque a apelação voltada ao visual é muito mais forte do que a construção de uma atmosfera focada no horror e no terror. Eu sei que a parte de violência visual traz a característica do horror a esse filme, mas da forma que foi aplicada aqui, essa parte de horror violento fica meio que perdida, por não conseguir de fato criar uma atmosfera onde deixa o espectador inquieto ou angustiado. São poucos os momentos onde o suspense e a tensão aparecem por aqui. Mas, pensando pelo lado positivo, quando esses momentos de tensão e de angústia eles surgem, eles são de fato realmente bem aproveitados. Ainda que sejam coisas rápidas, sejam momentos rápidos. Considero esse filme mais violento do que o primeiro e bem mais sangrento, é claro. Temos boas doses de sangue em tela, inclusive algumas cenas que são de fato torturantes.
Um outro ponto que eu considero no mínimo curioso aqui é que, diferente do primeiro filme, nesse os vilões são mais humanizados. Eles têm sentimentos, têm desejos, têm inclusive fé, eles acreditam em Deus, eles jantam em família, eles se ajudam, eles se cuidam. E eu considerei isso, de certa forma, algo um tanto quanto curioso, porque por mais que seja interessante humanizar os vilões, eu senti que eles, os vilões, eles perderam um pouco a essência de assustadores. Em certos momentos, vemos que existe ali um CGI que não foi muito bem feito, não foi muito bem trabalhado. Em certos ângulos da floresta, por exemplo, vemos que o CGI foi usado para poder ampliar o cenário. Mas, apesar de não ser algo realmente muito caprichado, o CGI não me incomodou muito. Porque esses momentos de ângulos mais abertos, mostrando a paisagem, por exemplo, ainda que apareçam, são rápidos e com pouca frequência. Ainda se tratando de CGI, podemos perceber que algumas mortes também usaram esses efeitos especiais, que em certos momentos ficam sim evidentes. Eles não chegaram a me incomodar de fato, mas eles são sim perceptíveis, principalmente quando as mortes possuem aquele toque de exagero cinematográfico, como por exemplo, um cara com um machado dividindo uma mulher ao meio, da cabeça aos pés. Um outro ponto que eu preciso mencionar é que são tantos personagens em tela que mal dá para a produção desenvolver algum deles. Então, quando a maioria das mortes, elas de fato acontecem, você simplesmente assiste por assistir. Mas não se importa, é indiferente. Afinal de contas, não há tempo para se apegar a alguém. São personagens rasos e muitas vezes um tanto quanto estereotipados. Mas nem tudo aqui é perdido. Se tem algo que esse filme acerta, assim como no primeiro, são as maquiagens das pessoas deformadas. É algo simplesmente impressionante. Um outro acerto é referente ao uso dos efeitos práticos. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã desses truques por trás das câmeras. E nós vemos muito disso aqui. Principalmente quando as cenas envolvem sangue. Porque sim, esse filme aqui, ele é bem sangrento. E quando eu falo que ele é sangrento, ele capricha demais nessa questão do sangue jorrando em tela. Ainda que mantenha uma parte do roteiro um tanto quanto clichê, no sentido de um grupo de pessoas tentando sobreviver a assassinos no meio de uma floresta, o longa ele inova ao trazer o contexto de sobrevivência dentro de um reality show. E acredito que esse tenha sido um acerto de fato muito grande nessa produção, que não é perfeita, mas que é assim muito boa. A sensação que eu tive quando terminei de assistir a esse filme é que ele tinha um potencial de ser algo realmente muito maior, muito grande, com uma duração que com certeza poderia ultrapassar 2 horas de filme. Principalmente se explorasse um pouco mais essa questão que foi apresentada aqui no caso, um confinamento em uma floresta durante um reality show. E essa questão do reality show, por mais que seja um grande acerto, porque de fato também deixou muita coisa genérica, pois são muitos personagens e não dá tempo de desenvolver ninguém, não dá tempo de se apegar e nem de se importar com ninguém. Então você simplesmente assiste por assistir. E vejam, quando eu falo de muitos personagens, são muitos personagens mesmos. Tem aí os participantes, os profissionais por trás da produção e, é claro, a grande família de vilões. Então, você não tem tempo de se concentrar em ninguém.
tudo é de fato muito rápido. A sensação que fica é que o filme ele ficou muito curto para muita coisa. Inclusive, esse tema de sobreviver a um reality show, com certeza daria para fazer uma série de filmes com esse tema. Ou até mesmo uma série televisiva com algumas temporadas. Para finalizar, Pânico na Floresta 2, lançado no ano de 2007, é um filme muito bom, sim. Vale sim muito a pena de ser assistido. Mas eu sinto que, apesar de ter algumas características únicas e também muitos acertos, ele assim consegue ser inferior ao primeiro filme. Bom, agora é hora de alguns questionamentos, algumas questões e momentos de interação com vocês referentes a esse filme. Bom, questão número 1. Se você pudesse montar um reality show onde as duas maiores recompensas seriam um prêmio em dinheiro e, claro, o fato de estar vivo, como seriam as regras desse reality show? Questão número 2. Além de uma floresta, onde vocês colocariam os participantes? Em qual ambiente? Um hospital? Uma casa gigante? Coloque aqui nos comentários. E questão número 3, se você pudesse melhorar alguma coisa nesse filme, Pânico na Floresta 2, o que você melhoraria? Ah, e não se esqueça de justificar, beleza? Meu nome é o Eric Pedro, esse é o canal Terrornologia. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal, porque assim você me incentiva muito a continuar investindo aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado, até a próxima e tchau!